queridos alunos! Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou a Ariane e estou aqui hoje para darmos início oficial à turma de pós-graduação 2307. Hoje apresentaremos duas palestras com a doutora Marina Galante, graduada em Direito. O tema da sua primeira palestra é Alienação Parental. Uma boa palestra, doutora, e a todos nós! Olá, prezados alunos do UNAR, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marina, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação EAD do UNAR, sou também advogada e estou aqui hoje nesse início da turma de julho para falar com vocês um pouquinho sobre um tema relacionado ao direito de família, que é a alienação parental. Eu espero que vocês gostem. Alienação parental. Classificação dos atos de alienação parental e seus danos. O artigo 2º da Lei 12.318 de 2010, Lei de Alienação Parental, define como sendo ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. A alienação parental, portanto, pode ser definida como um fenômeno psicossocial, em que um dos pais ou responsáveis manipula emocionalmente criança ou adolescente com o objetivo de prejudicar o relacionamento com o outro pai ou responsável. Esse comportamento ocorre geralmente em contextos de conflito de divórcio ou separação, onde um dos pais busca vingança, controle ou simplesmente desqualificar o outro. Pode manifestar-se de várias formas, como rebaixar a imagem do outro pai, difamar sua reputação, criar falsas acusações de abuso, impedir o contato com a criança ou adolescente, induzir medo ou rejeição em relação ao outro genitor e até mesmo fazer lavagem cerebral na criança ou adolescente, para que adotem assim o ponto de vista do alienador. A alienação parental, portanto, se manifesta pela manipulação da criança ou adolescente por um dos pais ou responsáveis, alienador, com o objetivo de prejudicar o relacionamento com o outro pai ou responsável, alienado, provocando na criança confusão, culpa, a criança sente-se dividida e emocionalmente traumatizada. Diante de atos de alienação parental, portanto, há medidas que podem ser tomadas, como medidas judiciais, a terapia familiar,
guarda compartilhada, entre outras. Triangulações que ocorrem na alienação parental. Primeira, o alienador envolve a criança para opor-se ao outro genitor para que se afaste do convívio. Segunda, a criança, movida pelos interesses do genitor alienador, ingressa com ações judiciais, especialmente naquelas em que a criança é autora, polo ativo da demanda, com acusações contra o genitor alienado para excluí-lo definitivamente do convívio, dessa vez utilizando-se da sentença judicial para consolidar a destruição dos vínculos. Principais sintomas da alienação parental. Para que seja identificada a ocorrência da alienação parental, na prática, é fundamental que sejam observados comportamentos tanto dos pais, avós ou outros responsáveis, quanto dos filhos. No caso das crianças e dos adolescentes submetidos à alienação parental, sinais de ansiedade, nervosismo, agressividade e depressão, entre outros, podem ser indicativos de que a situação está ocorrendo. No caso dos pais, avós ou outros responsáveis pela criança ou adolescente, a legislação aponta algumas condutas que podem caracterizar a alienação parental, tais como falsas acusações de abuso, impedimento da realização de visitas, difamação da reputação do genitor ou outro responsável alienado. A alienação parental é reconhecida como um problema sério em muitos sistemas legais ao redor do mundo. Vários países têm leis e políticas específicas para lidar com esse tipo de situação, a fim de proteger o bem-estar das crianças e adolescentes envolvidos. No Brasil, a lei específica sobre alienação parental é a Lei 12.318 de 2010. Essa lei estabelece diretrizes e medidas para identificar, prevenir e punir casos de alienação parental. Condutas que podem caracterizar a alienação parental. Dentre as práticas capazes de configurar a alienação parental, a legislação prevê as seguintes: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado à convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares desse ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou o adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com os avós, entre outras. Prejuízos psicológicos e afetivos para a criança ou adolescente. Independentemente da relação que o casal estabeleça entre si, após a dissolução do casamento ou da união estável, a criança ou adolescente tem o direito de manter preservado seu relacionamento com os pais ou outros responsáveis. É importante, portanto, proteger a criança ou o adolescente dos conflitos e desavenças do casal, impedindo que eventuais disputas afetem o vínculo entre pais e filhos. A figura dos pais, geralmente, é a principal referência de mundo e de sociedade para os filhos, e em muitas situações de alienação parental provoca-se a deterioração dessa imagem,
o que causa impactos não apenas na relação filial, mas também na formação da criança em seus aspectos intelectual, cognitivo, social e emocional. Como coibir a alienação parental? A prática da alienação parental, logo que identificada, deve ser coibida e, para isso, devem ser adotadas as medidas para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, sendo importante o acompanhamento psicológico de todos os envolvidos. Além disso, a questão poderá ser tratada também no âmbito judicial. Acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial no contexto de alienação parental. Geralmente, quando o caso chega ao âmbito jurídico, é comum o juiz da vara da família solicitar uma perícia psicológica. Logo, essa perícia deverá ser realizada por um profissional desse campo de conhecimento. A atuação do psicólogo perito consiste na realização de entrevistas individuais e conjuntas, com possibilidade de aplicação de testes, quando necessário, com todas as partes envolvidas no contexto de alienação parental. Nos casos de alienação parental, a atuação do psicólogo é determinante, por isso, sua isenção em relação às partes envolvidas e seu comprometimento ético são imprescindíveis. Medidas judiciais. Na ocorrência de indícios de ato de alienação parental, em ações conduzidas pelas varas de família, é conferida prioridade na tramitação do processo, com a participação obrigatória do Ministério Público, sendo adotados pelo juiz as medidas necessárias à preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Nesse sentido, o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor prejudicado, ou viabilizar a efetiva aproximação entre ambos, se for o caso. Ainda, caso seja verificado indício de ocorrência da prática de alienação parental, o juiz poderá determinar a elaboração de laudo da situação, feito a partir de perícia psicológica ou biopsicossocial. Para a formulação do laudo de identificação de alienação parental, podem ser realizados exames da forma como a criança ou o adolescente se manifesta sobre eventual avaliação psicológica, entrevista pessoal com as partes, análise documental, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e acusação contra o genitor. A legislação prevê que seja assegurada aos filhos a garantia mínima de visitação assistida, exceto nos casos em que sejam identificados possíveis riscos à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente. Tanto os pais quanto os filhos são ainda encaminhados para acompanhamento psicológico realizado por profissionais especializados. Providências que podem ser adotadas pelo magistrado. Conforme prevê o artigo 6º da Lei 12.318 de 2010, que trata do tema, uma vez caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou do adolescente com o genitor, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e, segundo a gravidade do caso, adotar as seguintes medidas. Advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial,
determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental. Ainda, se for caracterizada a mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá retirar a criança ou o adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar, com o fim de preservar o direito fundamental da convivência familiar saudável e o afeto devido nas relações entre filhos e genitores no seio do grupo familiar. É importante destacar que a alienação parental não deve ser confundida com situações em que existam motivos legítimos de segurança ou abuso que justifiquem a restrição do contato entre um pai e uma criança ou adolescente. A proteção do interesse superior da criança é sempre uma consideração essencial ao lidar com casos de alienação parental. A alienação parental, portanto, é um processo prejudicial em que um dos pais manipula emocionalmente a criança ou adolescente para prejudicar o relacionamento com o outro genitor ou responsável. É um problema sério que requer intervenção adequada para proteger o bem-estar das crianças ou adolescentes envolvidos. No contexto da alienação parental, as crianças ou adolescentes são as maiores vítimas e o abuso moral contra estes fere direito fundamental de convivência familiar saudável, prejudicando a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. Portanto, logo que identificados indícios da prática de atos de alienação parental por um dos genitores ou outros responsáveis pela criança ou adolescente contra o alienado, devem ser tomadas imediatamente todas as medidas cabíveis, incluindo as medidas judiciais. Revogação da lei de alienação. Atualmente, dois projetos que buscam o fim da Lei de Alienação Parental, Lei nº 12.318 de 2010, tramitam no Senado. As propostas, apresentadas pelo senador Magno Malta e senadora Elisiane Gama, foram aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, tornando-se projetos de lei. Dentre outros motivos elencados em seus respectivos relatórios, os senadores alegam que, pelo fato de o dispositivo atual prever a reversão da guarda em casos de falsas denúncias de agressão, como uma das medidas judiciais cabíveis, os agressores estariam conseguindo reverter a guarda dos filhos, haja vista que, muitas vezes, a denúncia não pode ser comprovada. Ainda, a busca pela revogação da lei de alienação parental fundamenta-se no fato de que a atual legislação dificilmente atenderia ao princípio do melhor interesse da criança, visto que possui orientação punitiva. Os projetos passaram em outras comissões do Senado antes de seguir para a votação no plenário. Bom, então essa foi uma breve apresentação que eu fiz para vocês sobre esse tema tão relevante no direito de família, que é a alienação parental. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo a todos vocês bons estudos. Agora vamos para a nossa segunda palestra com a doutora Marina, o processo de ensino e aprendizagem e a cultura digital. Uma boa palestra, doutora! Bom, então nós vamos falar um pouco sobre o processo de ensino e de aprendizagem na cultura digital. Faremos uma análise de como a cultura digital tem desempenhado um papel significativo na transformação da educação em todo o mundo. O processo de ensino e aprendizagem na cultura digital refere-se à forma como a tecnologia e a cultura digital estão impactando e transformando a maneira como as pessoas adquirem conhecimento e habilidades. Com o avanço da tecnologia e o acesso generalizado à internet, o aprendizado não está mais restrito apenas às salas de aula tradicionais. Agora, as pessoas têm acesso a uma variedade de recursos educacionais online,
plataformas de aprendizagem colaborativa e ferramentas interativas que facilitam a aquisição de conhecimento em diversos formatos. Diante desse contexto, existem alguns elementos essenciais que influenciam o processo de ensino e aprendizagem na cultura digital. Logo adiante, falaremos sobre alguns desses elementos. Então, o primeiro deles é o acesso à informação. A internet permite que os estudantes acessem uma quantidade inimaginável de informações, de maneira rápida e fácil. Em vez de depender apenas dos livros didáticos, eles podem pesquisar tópicos específicos, encontrar recursos multimídia, ler artigos acadêmicos e interagir com pessoas de todo o mundo que possuem conhecimentos relevantes sobre um determinado tema. O acesso à informação, inclusive, é um direito humano reconhecido internacionalmente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que inclui a liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. O acesso à informação, portanto, pode ser obtido por meio de diferentes canais e tecnologias, como a imprensa, a internet, bibliotecas, arquivos, documentos governamentais, entre outros. É importante que as informações sejam disponibilizadas de forma clara, acessível e em formato compreensível. A existência de leis e políticas de acesso à informação é fundamental para garantir e promover esse direito. Muitos países têm adotado legislações específicas, conhecidas como Leis de Acesso à Informação, que estabelecem os procedimentos para solicitar informações governamentais e promover a transparência dos órgãos públicos. O acesso à informação desempenha um papel crucial na promoção da participação cívica, no combate à corrupção, na tomada de decisões informadas e na prestação de contas dos governos. Além disso, permite que as pessoas exerçam seus direitos e responsabilidades como cidadãos e contribui para o desenvolvimento social, econômico e cultural de uma nação. O segundo elemento é a aprendizagem personalizada. Com a cultura digital, os estudantes podem aprender no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais. Plataformas de aprendizagem online e ferramentas adaptativas usam algoritmos para personalizar o conteúdo e as atividades de aprendizagem, como base no desempenho e nas preferências do estudante. A aprendizagem personalizada, portanto, envolve o uso de tecnologia e métodos instrucionais flexíveis para atender às necessidades únicas de cada aluno. Algumas das estratégias comuns utilizadas na aprendizagem personalizada incluem diferenciação. Os professores adaptam a instrução e os materiais para atender às necessidades individuais de cada aluno. Isso pode envolver a criação de tarefas ou projetos diferenciados, fornecendo materiais de leitura em diferentes níveis de dificuldade, ou permitindo que os alunos escolham entre várias opções de aprendizagem. Aprendizagem baseada em competências. A aprendizagem personalizada se concentra na aquisição de habilidades e competências específicas. Os alunos avançam para o próximo nível de aprendizagem quando demonstram domínio das competências essenciais, independentemente do tempo que levam para alcançá-lo. Uso de tecnologia. A tecnologia desempenha um papel fundamental na aprendizagem personalizada, fornecendo recursos e ferramentas adaptativas que se ajustam às necessidades de cada aluno. Isso pode incluir o uso de softwares educacionais interativos, plataformas de aprendizagem online, tutoriais em vídeo e feedback automatizado. Aprendizagem colaborativa. A aprendizagem personalizada não significa que os alunos trabalhem isoladamente. Pelo contrário, promove a colaboração entre os alunos, incentivando-os a trabalhar em equipes,
discutir ideias e resolver problemas juntos. Isso permite que eles aprendam com os colegas e desenvolvam habilidades sociais e de comunicação. Essa modalidade de aprendizagem tem como objetivo aumentar o engajamento dos alunos, melhorar o desempenho acadêmico e desenvolver habilidades relevantes para a vida real. Ao adaptar a instrução às necessidades individuais, os alunos têm uma experiência de aprendizagem mais significativa e eficaz. No entanto, implementar com sucesso a aprendizagem personalizada requer planejamento cuidadoso, recursos adequados e apoio contínuo aos professores e alunos. Colaboração e aprendizagem social. As tecnologias digitais facilitam a colaboração entre os estudantes, professores e especialistas em determinados assuntos, independentemente da localização geográfica. Fóruns de discussão online, salas de bate-papo, videoconferências e plataformas de aprendizagem colaborativa permitem que os estudantes compartilhem ideias, debatam tópicos e trabalhem juntos em projetos. A colaboração refere-se à ação de trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum. É um processo em que os indivíduos combinam esforços, habilidades e conhecimentos para resolver problemas, realizar tarefas ou criar algo novo. A colaboração pode ocorrer em diferentes contextos, como no trabalho em equipe, em projetos de grupo ou na colaboração online. A colaboração e a aprendizagem social são interconectadas, pois a colaboração eficaz geralmente requer a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes. Através da colaboração, os indivíduos têm a oportunidade de compartilhar suas perspectivas, aprender com os outros e construir conhecimento coletivamente. Além disso, a aprendizagem social pode ser facilitada por meio da colaboração, já que as interações sociais fornecem um ambiente propício para a observação, imitação e feedback mútuo. Tanto a colaboração quanto a aprendizagem social são importantes não apenas no ambiente educacional, mas também no local de trabalho e em outras áreas da vida. Elas promovem o desenvolvimento de habilidades sociais como comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico. Além disso, a colaboração e a aprendizagem social podem promover a diversidade de perspectivas, o respeito às diferenças e a construção de um conhecimento mais rico e abrangente. No contexto da tecnologia e da internet, a colaboração e a aprendizagem social também têm sido facilitadas por plataformas e ferramentas online. As pessoas podem se conectar, compartilhar recursos, colaborar em projetos e aprender umas com as outras, independentemente de sua localização física. Essas plataformas oferecem oportunidades de colaboração e aprendizagem social em escala global, permitindo que indivíduos de diferentes origens e culturas se envolvam em interações significativas. Em resumo, a colaboração e a aprendizagem social desempenham papéis essenciais no desenvolvimento individual e coletivo. Elas promovem a troca de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades sociais e a construção conjunta do aprendizado. Ao criar ambientes propícios para a colaboração e a aprendizagem social, podemos promover a inovação, o crescimento pessoal e a construção de sociedades mais inclusivas e colaborativas. Recursos multimídia. A cultura digital oferece uma variedade de recursos multimídia, como vídeos, animações, infográficos e simulações interativas. Esses recursos podem tornar o aprendizado mais envolvente e ajudar os estudantes a visualizarem conceitos abstratos de forma mais clara. Aqui estão alguns exemplos de recursos multimídia comuns. Imagens. Imagens são elementos visuais estáticos que podem ser usados para transmitir informações, ilustrar conceitos ou despertar emoções.
Podem ser fotografias, ilustrações, gráficos ou infográficos. Áudio. Envolve o uso de sons, como música, narrações, efeitos sonoros ou gravações de voz. É amplamente utilizado em podcasts, músicas, vídeos e aplicações interativas. Vídeos. São sequências de imagens em movimento que podem conter áudio. São usados para transmitir informações, contar histórias, demonstrar produtos ou entreter. São encontrados em filmes, comerciais, tutoriais, vlogs e muito mais. Animações. Consistem em elementos visuais, em movimentos criados por meio de quadros sequenciais ou tecnologias de animação digital. Podem ser usadas para criar efeitos visuais, explicar processos ou complexos ou para entreter. São comumente encontrados em filmes, jogos, apresentações e websites interativos. Infográficos interativos. São recursos que combinam elementos visuais, texto e interatividade para apresentar informações de maneira atraente e fácil de entender. Podem permitir que os usuários explorem diferentes seções, cliquem em elementos interativos ou obtenham informações adicionais. Realidade virtual. É uma tecnologia que permite aos usuários interagir com o ambiente simulado em 3D. Envolve o uso de óculos de realidade virtual e controladores para criar uma experiência imersiva em que os usuários podem explorar ambientes virtuais. Realidade aumentada. É uma tecnologia que mescla elementos virtuais com o mundo real, sobrepondo informações digitais em tempo real. Pode ser experimentada através de aplicativos em smartphones, tablets ou óculos específicos. Esses são apenas alguns exemplos de recursos multimídia. À medida em que a tecnologia avança, novas formas de mídia e interatividade continuam a ser desenvolvidas, oferecendo oportunidades cada vez maiores para a criação e o consumo de conteúdo multimídia. Aprendizagem ao longo da vida. A cultura digital também promove a ideia de aprendizagem contínua ao longo da vida. Com tantos recursos disponíveis online, os indivíduos podem continuar a adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades em qualquer fase da vida, independentemente da idade ou localização. A ideia central da aprendizagem ao longo da vida é de que o aprendizado não deve se limitar apenas à infância ou à educação formal. Em vez disso, acredita-se que as pessoas devem continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo de suas vidas, em todas as áreas relevantes para seus interesses, necessidades e objetivos. Existem várias razões pelas quais a aprendizagem ao longo da vida é valorizada e incentivada. Ela permite que as pessoas se adaptem às mudanças em suas vidas, pessoais e profissionais, mantendo-se atualizadas com os avanços em seu campo de atuação. Além disso, a aprendizagem contínua pode levar a um enriquecimento pessoal, a melhoria das habilidades cognitivas e a ampliação das oportunidades de emprego. Hoje em dia, com a rápida evolução da tecnologia e das informações, a aprendizagem ao longo da vida tornou-se ainda mais importante. É fundamental desenvolver a capacidade de aprender, desaprender e reaprender constantemente, a fim de acompanhar o ritmo das mudanças e aproveitar as oportunidades que surgem. A aprendizagem ao longo da vida pode ocorrer de diversas formas, como por meio de cursos formais em instituições educacionais, treinamentos profissionais, workshops, leitura de livros, participação em conferências, colaboração em projetos, aprendizado online, entre outros. O importante é manter uma mentalidade aberta para aprender e estar disposto a investir tempo e esforço no autodesenvolvimento. Em resumo, a aprendizagem ao longo da vida é um processo contínuo de adquirir conhecimento e desenvolver habilidades ao longo de toda a vida. É uma abordagem que valoriza a educação, além da infância,
e busca promover o crescimento pessoal e profissional das pessoas, permitindo-lhes se adaptar e prosperar em um mundo em constante mudança. No entanto, é importante destacar que o uso da tecnologia na cultura digital não substitui completamente a importância de um ensino de qualidade e de professores capacitados. A tecnologia é uma ferramenta poderosa que pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem, mas é necessário um planejamento cuidadoso e uma abordagem pedagógica adequada para garantir que ela seja utilizada de maneira eficaz e significativa. Além disso, é importante considerar a inclusão digital e garantir que todos os estudantes tenham acesso igualitário às oportunidades oferecidas pela cultura digital. Com certeza, é fundamental reconhecer que a tecnologia na cultura digital não deve substituir por completo a importância de um ensino de qualidade e de professores capacitados. Embora a tecnologia possa desempenhar um papel significativo no campo da educação, especialmente em termos de acesso à informação e recursos, ela não pode substituir a presença de professores experientes e qualificados. Os professores têm um papel crucial no processo educacional, pois desempenham funções além de simplesmente transmitir conhecimento. Eles são responsáveis por orientar, motivar, inspirar e personalizar o aprendizado de acordo com as necessidades e características individuais dos alunos. A interação face a face entre os professores e alunos promove a construção de relacionamentos, o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, além de permitir uma compreensão mais profunda dos conteúdos. Assim, embora a tecnologia possa fornecer recursos adicionais, como materiais interativos, plataformas de aprendizagem online e ferramentas de colaboração, é necessário um professor para facilitar o processo de aprendizado e garantir a compreensão dos alunos. Os professores podem contextualizar e adaptar as informações fornecidas pela tecnologia para atender às necessidades específicas dos alunos, promovendo o pensamento crítico e a resolução de problemas. Além disso, a educação não se trata apenas de adquirir conhecimentos, mas também de desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais. Essas habilidades incluem pensamento crítico, colaboração, comunicação efetiva e habilidades de resolução de problemas, que são melhor cultivadas através da interação humana e do ambiente de sala de aula. Portanto, embora a tecnologia desempenhe um papel cada vez mais importante na cultura digital, é essencial reconhecer que ela não deve substituir integralmente a presença de professores capacitados. O ideal é encontrar um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a interação humana, garantindo assim uma educação de qualidade e abrangente para todos os alunos. Bom, então essas foram algumas considerações que eu trouxe para vocês sobre esse tema do processo de ensino e aprendizagem e as novas tecnologias, e eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos! Em nome do UNAR e do nosso coordenador geral, Adilson Ré, agradecemos a doutora Marina por ministrar esta palestra. Agradeço você que nos acompanhou e dou por encerrado esse nosso encontro virtual. Até breve!